Olá! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o calor sensível. E essa vai ser a nossa primeira aula de calorimetria. A calorimetria ela é basicamente a parte da física que estuda os diferentes tipos de calor, as formas de transmissão desses diferentes tipos de calor e os fenômenos que são associados a essa transmissão, né? Então nós temos aí o derretimento de um cubo de gelo, é um fenômeno associado à transmissão de calor, e a ebulição da água também. E o que é o calor, né? O calor ele é a energia térmica em movimento. Essa energia térmica em movimento ela está sempre motivada por uma diferença de temperatura. O calor, por sempre estar em movimento, né? Ele nunca está parado em um corpo, ele está sempre sendo transmitido, né? Ele sempre vai fluir de um corpo mais quente para um corpo mais frio, de um corpo com uma maior temperatura para um corpo com uma menor temperatura. Percebam, né, que o calor ele é motivado, então, por uma diferença de temperatura, né, por um gradiente de temperatura. E até quando ele vai se transmitir? Ele vai se transmitir entre dois corpos até que essa diferença de temperatura seja nula. Então, até que as temperaturas dos corpos sejam iguais. As unidades do calor são basicamente o joule, que é aquela mesma unidade que a gente utilizava na mecânica, e a caloria. Uma caloria corresponde à quantidade de energia necessária, a quantidade de calor, né, necessária para aumentar 1 grau Celsius de 1 grama de água. Essa quantidade de calor, né, para aumentar 1 grau Celsius 1 grama de água, corresponde a 4,18, 4,2 joules. Logo, uma caloria corresponde a 4,18 joules. E aí, né, uma representação. O calor ele sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Vamos pegar aí um exemplo para a gente entender esse negócio. Eu vou comparar duas casas, vizinhas, tá, submetidas ao mesmo clima. Uma delas tem ar-condicionado, a outra não tem. A casa que não tem ar-condicionado, ela tende a ficar mais abafada que a casa que tem ar-condicionado. Vamos supor que lá no finzinho da tarde, a pessoa resolva, né, da casa que está sem ar-condicionado, resolva sair um pouquinho na rua. Ela saindo, ela vai sentir uma sensação de frio. Por quê? Ela está saindo de um ambiente abafado, que tende a ter uma temperatura maior do que o ambiente externo daquela casa. A hora que ela sai, como ela tem uma temperatura corporal maior que a temperatura do ambiente, ela acaba perdendo calor para o ambiente. Beleza? Daí vem a sensação de frio. Ela perde calor para o ambiente. Agora, ao mesmo tempo, a pessoa que tem ar-condicionado na casa resolveu sair também. O ar-condicionado estava ligado, tá? A hora que ela sai, ela tende a sentir calor. Por que ela sente calor? Por ela estar ar-condicionado, a temperatura da casa dela tende a ficar menor que a temperatura no ambiente. Logo, a temperatura corporal dela também está menor. A hora que ela sai no meio externo, ela absorve calor do ambiente, porque a temperatura dela é menor que a temperatura no ambiente. E ao receber calor no ambiente, ela sente sensação de calor. Então percebam vocês que é uma coisa que não é absoluta, é algo relativo. Pessoas que estão saindo no mesmo ambiente sentem frio ou calor dependendo da temperatura corporal delas. A primeira forma de calor que a gente tem é o calor sensível. Esse calor está associado à variação da temperatura de um corpo. Ou seja, se eu tenho variação de temperatura, eu tenho ali a presença de um calor sensível. E aí o que acontece? A gente tem uma equação que relaciona justamente o calor com a variação de temperatura, já que o calor sensível depende da variação de temperatura. Essa equação é a equação do calor sensível. Como que a gente vai relacionar calor com variação de temperatura? Por meio do Czão. O que é cada coisa na fórmula, né? Q é calor sensível, em joule ou caloria. C é a capacidade calorífica, em joule por grau Celsius ou caloria por grau Celsius, dependendo da unidade do calor. E o ΔT é a variação de temperatura, em graus Celsius. O que é a capacidade calorífica? A capacidade calorífica ela relaciona a quantidade de calor que um corpo precisa absorver para fazer a temperatura dele variar em 1 grau Celsius. Então aí, beleza, está resolvido o problema, né? Então, vamos fazer um experimento aí. Vamos pegar aí, por exemplo, duas quantidades de água.
Eu vou pegar 1 ml de água e 1 litro de água e vou aquecer as duas quantidades da mesma forma. De modo que o aquecimento não é uma variável, tá? Ele vai ser igual para as duas quantidades. Quem que vai aquecer mais rápido? Claramente, 1 ml de água vai acabar aquecendo mais rápido do que 1 litro de água. Por quê? 1 litro de água tem muito mais água, né? Tem uma quantidade maior de água do que 1 ml. O que a gente consegue concluir? Como 1 litro de água aquece bem mais lentamente, né? Vamos traduzir aí, né? Demora mais para aumentar em 1 grau Celsius a sua temperatura do que 1 ml de água, a gente pode concluir que 1 litro de água tem uma capacidade calorífica maior do que 1 ml de água. Logo, quanto maior o corpo, maior é a capacidade calorífica. A capacidade calorífica é uma característica do corpo. E aí a gente resolveu em parte o nosso problema de medir o calor sensível. Por quê? Porque a gente vai estar relacionando o calor com o corpo. Por isso, a gente acaba substituindo na equação do calor sensível a capacidade calorífica por m vezes Czinho. A equação fica assim, ó, Q igual a mc delta T. Q e delta T a gente já sabe, calor e temperatura já sabe até as unidades. Agora, m é a massa que a gente tem de determinada substância, daquele corpo, em gramas. E Czinho é o calor específico em joule por grama grau Celsius ou caloria por grama grau Celsius. Mas quem é o calor específico? No que ele ajuda a gente no nosso problema lá com a capacidade calorífica? O calor específico, ele ajuda a gente por quê? Porque ele relaciona a quantidade de calor com a massa. Então, ao passo que a capacidade calorífica é a capacidade de calor necessária para fazer variar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo, o calor específico ele é basicamente a quantidade de calor necessária para que 1 grama de um determinado corpo consiga aumentar em 1 grau Celsius a temperatura. E no que isso daí adianta, né? Por que isso daí é conveniente? Basicamente porque agora a gente vai ter que o calor específico é uma característica da substância. E digo mais, né? Além de uma característica da substância, é uma característica da substância dependendo do seu estado físico. Então, se a gente tiver, por exemplo, 1 ml de água e 1 litro de água no estado líquido, as duas quantidades têm capacidades caloríficas diferentes, né? 1 litro tem uma capacidade calorífica maior, porém, 1 litro de água e 1 ml de água vão ter o mesmo calor específico, porque são a mesma substância, água, e estão no mesmo estado líquido, né? É água líquida nos dois casos. E isso daí acaba facilitando aí o nosso trabalho. Eu não estou falando que a gente não vai usar a capacidade calorífica para nada. Ela tem algumas utilidades também, principalmente nesses recipientes que servem para manter temperatura de bebida. Então vamos pegar aí uma garrafa térmica, um copo térmico, né? Que você vai colocar um café quente, uma bebida quente dentro dela. Essa garrafa, ela não pode ter uma capacidade calorífica muito alta. Por quê? Se ela tem uma capacidade calorífica muito alta, ela vai acabar absorvendo muito calor da bebida. E aí essa bebida esfria mais rapidamente nessa garrafa. Ou seja, ela não cumpriu o trabalho dela. Existe inclusive um recipiente que ele tem uma utilidade muito grande para a gente em experimentos de calorimetria, que é o calorímetro bomba. O calorímetro bomba a gente usa para determinar entalpia de reação, calor específico de corpos, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E isso daí tudo depende da capacidade calorífica desse recipiente, desse calorímetro. Tá aí uma aplicação muito importante da capacidade calorífica no nosso dia a dia. Então vamos fazer uma convençãozinha de sinais que é necessária, né, para que a gente possa continuar o nosso estudo. Essa convenção de sinais a gente vai usar até o final. Então, aí, se um corpo ele perde calor, o que acontece? Ele está perdendo calor, ele está resfriando. Se ele está resfriando, a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Logo, a variação de temperatura desse corpo é negativa, é menor do que zero. Se a variação de temperatura é menor do que zero, o calor é negativo também, é menor do que zero. Ou seja, se o corpo ele perde calor, a gente usa esse calor com o sinal negativo. Agora, se o corpo recebe calor, aumenta a temperatura porque ele está esquentando, né? Se ele está esquentando, ele está absorvendo calor.
Logo, o calor é positivo. Então é isso, gente. É isso que a gente precisa saber de calorimetria no momento. Assistam os próximos vídeos, que são sobre calor latente e equilíbrio térmico. Vejam se vocês estão entendendo bem a teoria, né, o conteúdo até agora. E aí vocês já podem fazer os exercícios que são disponíveis aí para vocês. Tá bom? Até a próxima, gente.